A exposição Olhar Viajante da coleção brasiliana, Fundação Estudar da Pinacoteca do Estado de São Paulo, esteve em cartaz na Casa Fiat de Cultura de 22 de outubro a 18 de dezembro de 2008. Com curadoria de Carlos Martins e Valéria Piccoli, as 184 obras desta mostra estão divididas em 3 núcleos: Rio de Janeiro e a Corte, Registros de Viajantes e Paisagens do Brasil. Exposição Olhar Viajante, uma realização Casa Fiat de Cultura, com patrocínio Fiat, parceria Banco Real, parceria institucional APA, Associação Pró Cultura do Palácio das Artes, apoio cultural Globo Minas, Estado de Minas, Banco Fides, New Holland Fiat Group, Banco CNH Capital, Pinacoteca, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, Lei de Incentivo à Cultura e Governo Federal. Esperamos que sua visita seja muito prazerosa. Bem-vindo à Casa Fiat de Cultura. Exposição Olhar Viajante da coleção brasiliana, Fundação Estudar da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Se é a primeira vez que você visita a mostra virtual Olhar Viajante, ouça algumas dicas de navegação. Vamos conhecer as ferramentas que você possui para explorar a mostra virtual. Para navegar pela imagem, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste o mouse para qualquer direção. Vamos lá, faça um teste agora. A exposição Olhar Viajante da coleção brasiliana, Fundação Estudar da Pinacoteca do Estado de São Paulo, esteve em cartaz na Casa Fiat de Cultura de 22 de outubro a 18 Esta obra é a única da exposição que não pertence ao século XIX. Foi pintada por volta de 1650. O descobrimento da América despertou muita curiosidade nos europeus. Foram produzidas muitas gravuras e livros de viagem para mostrar e descrever como eram as paisagens, os animais e os habitantes desse novo continente. Os europeus viam a si mesmos como civilizados e viam os povos da América como selvagens. A pintura que estamos vendo expressa esse ponto de vista. É uma verdadeira colcha de retalhos, uma montagem da fantasia. Seu autor nunca saiu da Europa. A partir de outras gravuras e alguns relatos, ele compôs uma alegoria da América. Repare nos elementos. Esse casal de índios, com sapatos, brincos, colares e fisionomia de europeu, foi copiado de uma gravura do pintor francês
Charles Lebrun. Repare no contraponto entre a mãe amamentando na rede e a macaca com seu filhote, para mostrar a proximidade com o estado animal. O jacaré como animal símbolo, como o camelo na África e o elefante na Índia. Como as pessoas se alimentam tirando peixe do mar, o canibalismo, o comércio pacífico com os europeus, a mistura de índios da América do Norte com índios do Sul, um deles veste uma pele de animal sobre os ombros. A América era imaginada como um lugar exótico, inusitado, exuberante, perigoso e encantador. A exposição que vamos percorrer nos mostrará gravuras e pinturas do século XIX. A pintura América comparece aqui como um abre-alas, para mostrar como era o olhar estrangeiro antes disso. Veja como era ampla a atuação de Debré. Esta cena mostra a aclamação de Dom João VI no Brasil. Debré não fez apenas o registro de uma cena. Este edifício, cheio de janelas com cortinas, tendo ao centro o palanque onde se encontra Dom João, este edifício não existe. É apenas uma fachada. É um cenário criado para esta cerimônia. Debré criou e construiu o cenário, dirigiu a cerimônia e a perpetuou numa gravura. Debré criava cenas simbólicas. Repare na gravura ao lado, em que vemos a cerimônia de sagração de Dom Pedro I. Dom Pedro está com seus mantos e suas botas. Diante dele, ajoelhado, vemos o presidente do Senado com a mão apoiada na Constituição, fazendo o juramento do povo de fidelidade ao imperador. É um momento de fundação, marca o nascimento de um império, mas um império constitucional, não absolutista, à moda portuguesa. No balcão à esquerda, a imperatriz Leopoldina assiste.
Ano de 1831. Dom Pedro I abdica da coroa brasileira e vai para a França. Deixa o trono do Brasil para Pedro II, seu filho, na época com 6 anos. A pintura que vemos é um quadro oficial. Dom Pedro já não está mais vestido de imperador, mas sim de Duque de Bragança, título que assume então. Nesse momento, está em briga com seu irmão, Dom Miguel, pela sucessão da coroa em Portugal. Há inúmeras cópias dessa pintura. É um retrato oficial que Dom Pedro distribui para se apresentar, para conseguir partidários na disputa contra seu irmão. Dom Pedro foi vitorioso. Assumiu a regência de Portugal em 1832 e foi aclamado rei 2 anos depois, como Pedro IV. Gravemente enfermo, renunciou ao trono proclamando a maioridade de sua filha primogênita, que se tornou Rainha Maria II. Assim, ele garantiu para seus descendentes os tronos de Portugal e Brasil. Ao lado dessa pintura, há outras imagens da família real, encerrando esse primeiro módulo da exposição. Esta obra é a única da exposição que não pertence ao século XIX. Ano de 1831. Dom Pedro I A exposição neste ponto traz algumas obras que retratam as edificações oficiais da corte no Rio de Janeiro. O Palácio Imperial de Petrópolis foi... A exposição neste ponto traz algumas obras que retratam as edificações oficiais da corte no Rio de Janeiro. O Palácio Imperial de Petrópolis foi construído em terras da fazenda do Córrego Seco, adquiridas em 1830 por Dom Pedro I, que pretendia construir ali sua residência de verão. Os planos de edificação do palácio, no entanto, só se tornaram possíveis em 1843, quando Dom Pedro II assinou o decreto de criação da cidade de Petrópolis. Um grupo de imigrantes europeus, principalmente alemães, foi incumbido de colonizar a região e levantar o palácio. As obras se estenderam até 1862. Esta pintura é de 55. Seu autor, Agostinho José da Mota, brasileiro, foi aluno da Academia Imperial de Belas Artes e, portanto, um fruto da missão francesa. Seguindo adiante, na próxima parede, há 2 gravuras. Uma mostra o Paço da Cidade, palácio onde Dom João VI resolvia seus negócios, e ao lado dela, sua residência na Quinta da Boa Vista. De fato, a quinta faz jus ao nome. A imagem que vemos mostra o exército português fazendo manobras. Prepara-se para iniciar uma guerra pela conquista da cidade de Montevidéu. No cavalo branco vemos Dom João e na carruagem atrás Dona Carlota e suas filhas. A família real assistia às manobras para distrair-se de seu luto.
pela morte da mãe de Dom João. Debré chegou ao Brasil em 1816. Veio com a missão francesa. Tornou-se o pintor encarregado dos registros históricos. Como ele próprio escreveu, era o historiógrafo dos duques de Bragança. Debré viveu no Brasil por 15 anos. Sua ação foi intensa junto à corte de Dom João e Dom Pedro I. Fez um livro de viagem, em 3 volumes, com textos descrevendo o Brasil e ilustrado com muitas imagens. Vamos encontrar várias delas nesta exposição. A exposição, neste ponto, traz algumas obras que retratam as edificações oficiais da corte no Rio de Janeiro. O Palácio Imperial de Petrópolis foi construído em terras da fazenda do Córrego Seco, adquiridas em 1830 por Dom Pedro I, que pretendia construir ali sua residência de verão. Os planos de edificação do palácio, no entanto, só se tornaram possíveis em 1843. Félix Émile Tonnet veio para o Brasil com seu pai, Nicolas. O pai era artista, pintor de paisagens, companheiro de Debré no grupo da missão francesa. O filho Félix acabou ficando para sempre no Brasil e foi o responsável por sedimentar aqui o ensino de arte acadêmica. Repare nessa pintura, Rua Direita. A cidade é retratada em seu cotidiano, em seu burburinho. É marcante a presença dos negros na rua, carregando mercadorias. No canto direito, há 2 personagens com chapéus de abas largas e uma espécie de poncho azul. Assim se vestiam os habitantes das Minas Gerais naquele tempo. Atrás deles, vemos os carregadores de barril. Mais adiante na exposição, vamos reencontrar essas figuras, mas em outras obras de outros artistas, como Chamberlain, por exemplo. Olhando de perto, vemos que por trás das plantas há um desenho da cidade do Rio de Janeiro, feito a lápis. É um panorama da cidade, tomado do alto do Morro de Santa Teresa. Benjamin Marie foi o primeiro embaixador belga no Brasil.
a Bélgica havia se tornado um país independente e em 1834 envia o seu primeiro diplomata ao Brasil. Além de diplomata, Marie era um artista amador. Muito provavelmente, utilizou uma câmara escura para desenhar esta vista panorâmica. Vamos falar sobre a câmara escura mais adiante. Fez o desenho em folhas separadas. Veja que na parte de cima há pequenas letras identificando a sequência das folhas. O desenho da cidade é feito com traços exatos, descrevem com precisão os detalhes arquitetônicos. São bem diferentes dos traços arredondados que retratam as plantas no primeiro plano. Ao seu modo, esta aquarela também é uma mistura entre observação e fantasia. As plantas que Marie nos mostra não foram de fato vistas ali naquele lugar, naquela disposição. Repare na direção da igreja. Vemos 3 palmeiras, à direita delas um mamoeiro, à direita uma araucária e logo adiante um pé de jaca. As árvores de fato não estavam plantadas ali. Marie inventou um mostruário vegetal, aplicou no primeiro plano algumas espécies que lhe chamaram a atenção no Brasil. Mas por que esse interesse pelas plantas? Marie, além de diplomata, era um estudioso de botânica. Sua família dirigia um jardim botânico na Bélgica. Esse cruzamento entre um diplomata e a botânica, no século XIX, era bastante comum. A vegetação tropical era observada com fortes interesses econômicos. Companhias de comércio tinham interesse em transplantar culturas vegetais de um lugar para outro, para encurtar distâncias, para gerar outros comércios. Os impérios europeus travavam uma verdadeira guerra verde. O Brasil era um dos frontes. E, em parte, ainda é. Até hoje, cientistas de várias partes do mundo percorrem a Amazônia buscando espécies vegetais para a indústria de remédios e perfumes. Marie não era um pintor profissional. Fez várias aquarelas como essa, retratando os países em que foi embaixador. Algumas têm esse aspecto inacabado. São recordações afetivas, lembranças de viagem. Se você quiser conhecer outras obras de Marie, consulte os terminais de computador nesta exposição. As pinturas que vemos sobre esta parede nos mostram um contraponto entre artistas profissionais e amadores. As pinturas que estão à sua esquerda, por exemplo, você diria que foram feitas por profissionais ou por amadores? Considere, por exemplo, aquelas 2 pinturas ovais que estão na extrema esquerda. Seu autor chama-se Faquinet. Faquinet chegou ao Brasil em 1849, com 25 anos. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro. Colocava anúncios no jornal. No anúncio, dizia que sua especialidade eram as vistas do Brasil, pintadas a óleo e tomadas do natural. A frase aparece repetida em português, italiano, francês, espanhol e alemão. Veja como os artistas tinham um mercado de trabalho. Faquinet pintou e vendeu muitos quadros, repetindo as mesmas vistas com pequenas mudanças de luz. Vendia para viajantes, comerciantes, embaixadores que passavam pelo Brasil e queriam levar recordações da viagem. E foi assim que os pintores profissionais começaram a escolher as nossas vistas típicas, os nossos cartões postais.
Veja que diferença! Dom Pedro II está de terno, vestido como um burguês, entre livros. Só pelas roupas já dá para imaginar como foram intensas as mudanças nesse período. Curioso também é pensar que na época de Dom Pedro II, a fotografia já existia. Esta gravura de Dom Pedro, assim como a de sua esposa que está ao lado, foram feitas a partir de fotografias. Ou seja, tirou-se uma foto do imperador e de sua esposa. Depois de reveladas, um outro artista desenhou as fotos sobre uma pedra litográfica. A gravura que vemos é uma cópia da foto feita à mão. Mas, se já existia fotografia, por que não foi distribuída a própria foto? Porque nesta época, reproduzir muitas cópias de uma foto era um processo caro e lento. Imagine, era mais barato e mais rápido desenhar a foto numa pedra e imprimir cópias a partir dela. A vinda de Dom João VI para o Brasil foi um desses fatos que tem a força de mudar o rumo da história. Se Dom João não tivesse vindo, Brasil e Portugal seriam hoje bem diferentes do que são. Laurentino Gomes, no seu livro 1808, cria uma analogia do que seria nos dias de hoje a fuga de Dom João para o Brasil. Ouça o que ele escreveu. Imagine que num dia qualquer os brasileiros acordassem com a notícia de que o presidente da República havia fugido para a Austrália sob a proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele, teriam partido, sem aviso prévio, todos os ministros, os integrantes dos tribunais superiores de justiça, os deputados e senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a esta altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e todos os seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores, dispostos a saquear toda e qualquer propriedade que encontrassem pela frente e assumir o controle do país por tempo indeterminado. Provavelmente, a primeira sensação dos brasileiros diante de uma notícia tão inesperada seria de abandono e traição, depois de medo e revolta. O livro de Laurentino Gomes, 1808, é uma leitura deliciosa. Entre muitas outras coisas, comenta a aparência estranha, quase caricatural de Dom João, que possuía pernas finas, carregava frango assado nos bolsos para comer durante o dia, tinha uma personalidade indecisa e uma esposa intempestiva, Dona Carlota Joaquina, que podemos ver aqui ao lado. A vinda de Dom João para o Brasil trouxe muitas transformações. Uma delas é que os portos foram abertos para a entrada de estrangeiros no país. Pelo menos 2 navios por dia chegavam ao porto do Rio de Janeiro. Navios que trouxeram, entre outras coisas, pintores viajantes, tanto profissionais como amadores, cientistas, marinheiros desenhistas, embaixadores interessados em botânica, enfim, o Brasil, depois de 3 séculos fechado, cozinhando a imaginação dos europeus, de repente se abriu. Dom João passou 12 anos no Brasil. Em 1821, voltou para Portugal. Mesmo indeciso, o rei trouxe progresso ao Brasil e podia dizer que manteve seu reino unido. A gravura foi feita para registrar o título com que Dom João desejava ser lembrado. Dom João VI, Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A gravura foi feita em Portugal em 1825. Dom João já morava lá há 4 anos
e seu filho Pedro I era imperador do Brasil. Seguindo para a direita, vamos encontrar a figura curiosa de Carlota Joaquina e seguindo ainda vamos encontrar a figura de Dom Pedro I. Deixe o som prosseguir e vá caminhando. Vamos fazer um comentário sobre Dom Pedro I. A gravura de Dom Pedro I é uma imagem oficial. É assim que o próprio Dom Pedro quis divulgar a sua imagem. Aparece de botas, porque era um imperador soldado, porque estava disposto a lutar para manter o Brasil unido. Em escuro, um manto de veludo verde, com ramos de café e tabaco bordados em dourado. Sobre ele, um manto claro, feito de penas de tucano. Dom Pedro teve duas esposas. A primeira foi Dona Leopoldina, a segunda foi Dona Amélia, que Veja que diferença. Dom Pedro II está de Esta obra é a única da exposição que não pertence ao século XIX. Foi pintada A exposição Olhar Viajante da Coleção Brasiliana, Fundação Estudante. A exposição
A exposição Olhar Viajante da coleção brasiliana, Fundação Estudar da Pinacoteca, essa gravura é como a ponta de um iceberg. Por baixo dela há uma rede enorme de fatos entrelaçados. Vamos por partes. Quem seriam esses três senhores? É bem possível que os dois da direita sejam Spix e Márcios. Eram cientistas, um zoólogo, outro botânico. Vieram para estudar a natureza do Brasil, suas plantas, seus animais, suas paisagens. Eles percorreram o interior do Brasil numa longa viagem de 3 anos. Passaram por São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Fizeram milhares de desenhos, caçaram e coletaram animais, publicaram um livro de viagem. Era um livro que mostrava um novo ponto de vista na observação da natureza. Seu foco não era criar uma imagem exótica ou típica de um lugar. Seu foco era a tentativa de entender a natureza. Nessa época, os cientistas começavam a compreender que a natureza era formada de sistemas entrelaçados, que havia uma conexão entre o clima, a topografia, as plantas e os animais, e que a observação da fisionomia, entre aspas, das paisagens era um aspecto importante do estudo. As gravuras nos impressionam pela beleza. A tentativa de captar o lugar como um todo atribuía algo de estético ao olhar do cientista. A ciência penetrou o olhar dos artistas, e vice-versa. Essa gravura não é exatamente uma cópia do real. Os artistas viajantes, durante o seu percurso, criavam esboços, com plantas e animais desenhados em separado. Terminada a viagem, já de volta à Europa, os esboços eram redesenhados, agora não mais em separado, mas postos lado a lado, formando uma cena. Cena como esta da Lagoa das Aves. Ou seja, nem todos os pássaros estavam na lagoa, nem todas as plantas estavam ali. A gravura transmite um certo estado de graça, como se os cientistas tivessem encontrado uma espécie de paraíso, a natureza em estado puro, intocada, e num grau de exuberância que jamais haviam visto. Se quiser saber mais, deixe o aparelho tocar. Se quiser seguir adiante, avance para a próxima faixa. Em 1799, um naturalista alemão chamado Humboldt iniciou uma grande viagem pelo continente americano, acompanhado de um botânico francês. A viagem durou 5 anos. O relato dessa viagem transformou-se num livro de 32 volumes. Foram publicados em Paris entre 1805 e 1834. A parte mais influente e difundida foi o Atlas Pitoresco, cujas ilustrações estabeleceram novos parâmetros para a ilustração científica e passaram a ser a principal referência para as publicações de viagem do século XIX. Note que Humboldt não pôde entrar no Brasil. Dom João VI, que ainda morava em Portugal, não permitiu. O Brasil era fechado até para cientistas. Em termos gerais, a grande inovação proposta pelo cientista alemão seria o estudo das fisionomias das paisagens. Seu conselho aos viajantes é que nunca desprezassem suas impressões estéticas. Segundo Humboldt, somente através da arte, a emoção e a observação científica poderiam ser combinadas, o que alçava a expressão artística ao posto privilegiado de instrumento por excelência de conhecimento do mundo. A gravura Lagoa das Aves, no Rio de São Francisco, é um dos melhores exemplos de ilustração científica feita de acordo com os escritos de Humboldt, revelando o deslumbramento dos cientistas diante da natureza intocada. Spix e Márcios. Os naturalistas Spix e Márcios chegaram ao Brasil em 1817.
vieram com a comitiva de Dona Leopoldina, a arquiduquesa da Áustria, que veio ao Brasil para se casar com Dom Pedro I. Seu retrato está no andar de cima. Spix e Márcios viajaram quase 3 anos pelo Brasil. Quando retornaram à Europa, em 1820, Spix tinha 39 anos e Márcios 26. Era hora de organizar todo o material coletado. Fizeram um livro de viagem, em 3 volumes, chamado Viagem pelo Brasil. O primeiro volume foi lançado em 23, em Munique. Spix morreu logo em seguida, possivelmente de esquistossomose contraída no Brasil. O estudo dos dados que coletaram prosseguiu intensamente. Tratados e obras de botânica, taxonomia, fitogeografia, etnografia, linguística, costumes indígenas e plantas medicinais. Márcios confeccionou um detalhado mapa fitogeográfico do Brasil, que foi dividido em 5 províncias, de acordo com a vegetação que encontrou: flora amazônica, região das Caatingas, Mata Atlântica, Cerrado e região das matas de Araucária e Campos do Sul, divisão que os botânicos ainda hoje consideram a mais exata. A Flora Brasiliensis, iniciativa de Márcios e base para toda a botânica sistemática brasileira, foi um árduo trabalho. 66 anos foram necessários para sua conclusão, que contou com a colaboração de botânicos de vários países. São 40 volumes, onde estão descritas 20.000 espécies, das quais 6.000 eram desconhecidas na época. Mais de 3.000 estampas ilustram a obra. Foi concluída em 1906, depois da morte de Márcios. No século XIX, se existisse propaganda de rádio, você certamente teria ouvido algo assim. Artista, você que é jovem e vai viajar para países distantes, leve com você a incrível Câmara Escura. Moderna, portátil, com lentes, espelhos e uma superfície para você apoiar o seu papel e copiar a natureza. Muito mais rápido, muito mais exato. Boa viagem e boas paisagens. Permaneça na Câmara Escura pelo tempo que quiser.